This conference will now be recorded. Fala aí, turma, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Vim User Group Brasil. Acho que a turma aqui é tudo conhecido, né? Mas tá aí André Pulha, eu, Weslão, que não é Vanguard nem líder, mas é MVP da Vim Brasil, e vai dar o show aí hoje, e o Jean que está apoiando nós na organização. Então, chegou o Matheus também, tá na área. Então, a equipe de apoio aqui hoje está em peso, seja em quantidade quanto em quilos também. Né? Então, não sinta-se oprimidos em questionar que a gente está aí para ajudar vocês. O tema hoje que a gente vai abordar é o Vim Data Cloud. Então, acho que são dois. Wesley, a gente vai fazer Entra ID também ou só os 365? Vamos. Não, eu vou falar do Entra ID também, Do Entra porque dá ID, pra né? gente falar dos dois juntos. Tá, legal. Então vai ser. Qual que é a ideia, tá, pessoal? A gente vai fazer uma apresentação bem básica, um pouquinho da solução, falar do licenciamento, tá? Só para todo mundo ficar na mesma página e posicionamento da solução. E aí depois o Wesley vem com a demonstração, e aí acho que podem aparecer mais dúvidas nesse momento. A gente tá com a sala aqui, ela tá aberta para todo mundo, tá? Então se vocês quiserem fazer perguntas no chat, colocar ali em texto, fiquem à vontade, mas também se quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta para a gente que é ao vivo, também não tem nenhum problema, tá? Quando eu estiver apresentando também, eu não me incomodo. Vocês podem Não, zero interromper, problema, assim, zero a hora problema. que quiser. Pra mim, tanto faz, tá? Então, a comunidade, Acho que a vantagem fica é até essa. mais legal. Fica até mais Sim, legal fica que fica mais dinâmico. mais interativo. Lembrando que depois essa gravação desse episódio, a gente vai colocar. A Vim sobe no canal oficial da Vim e a gente também faz uma cópia dentro do canal do Vim User Group Brasil lá no YouTube. Beleza pura? Vamos começar aqui então, para a gente aproveitar mais tempo depois com o Wesley. Bom, falando um pouquinho de Vim Data Cloud, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, a Vim ela tem um posicionamento um pouquinho diferente, né? Quando a solução é SaaS. Então a gente vai abstrair toda a capacidade de proteção de Vim Data Platform, tá falando de orquestração, máquina virtual, banco de dados, tudo isso a gente vai abstrair, tá? Nessa apresentação de hoje, e a gente vai focar só na ponta aqui do iceberg, que é a parte de SaaS, mais de proteção do Office 365 com o Entra ID. Tá bom? Então, todos os outros, ou a gente já falou, ou a gente vai falar no futuro. Então, se vocês quiserem trazer um tema depois para a gente fazer uma abordagem em outra apresentação, fiquem à vontade. Tá? Mas hoje o foco é, de fato, dentro do Vim Data Cloud para a proteção do Office 365. E aí, só para a gente conseguir colocar no contexto, né? Por que de proteger isso? Sei que talvez todos aqui já saibam disso, mas como vai ficar gravado, daqui a pouco alguém pode consultar, é bom a gente ter essa ideia, né? O cliente, muitas vezes, cliente final, ou para quem é parceiro e vai atender o cliente final, tem a percepção de que contratei Microsoft e não preciso proteger esses dados. O que não é uma realidade, né? A realidade ele é um pouquinho diferente. A realidade é quando a Microsoft ela protege, ela não protege, ela disponibiliza a infraestrutura, todos os serviços, mais a proteção dessas cargas, desses e-mails, do SharePoint, é responsabilidade sempre do contratante. Então, por isso que a Vim, a gente sabe tem outras ferramentas no mercado, mas oferecem a proteção desses ambientes, porque de fato o provedor em si, que é a Microsoft, não faz essa oferta, tá joia? É engraçado porque depois de muito tempo a Microsoft lançou uma ferramenta de proteger ou de proteção dos backups. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque isso está integrado dentro da console do Vim Data Cloud, num formato de licenciamento um pouquinho diferente, tá? Aqui de volta, mais alguns documentos que comprovam, tá, essa necessidade da proteção desses dados do Office 365, documentos oficiais da Microsoft, está no link da Microsoft. A matriz de responsabilidade compartilhada, onde a Microsoft ela deixa claro, né, que ela, azulzinho claro aqui na parte de SaaS, ela tem responsabilidade em alguns itens, mas nenhum deles é sobre as informações ou sobre os dados. Isso é responsabilidade sempre do cliente contratante. Então, não adianta você perder as suas informações e chegar na Microsoft e falar, Microsoft, poxa, me dá os dados agora, me dá teu backup. Eu falar, cara, o máximo que eu tenho aqui é um litigation hold, mas não é backup, né? É alguma coisa muito emergencial. Então é bom para que essa visão seja sempre passada e compartilhada com todos que usam a ferramenta, para que não sofram no futuro, né? Isso daqui aconteceu bastante no período de pandemia, onde muita gente foi para a Microsoft, e não só Office 365, né, mas foi para o Google Workspace, por exemplo, acabou perdendo dado, e depois, quando foi contar com esses provedores para uma restauração, esses dados não estavam disponíveis para serem recuperados através de backup, né? Então, essa é um ponto bem importante.
E aí eu também vou compartilhar com vocês aqui um videozinho bem curto, que é um videozinho que a gente utilizava bastante, né, para demonstrar a necessidade, que é como funciona um ataque de ransomware para dentro do Office 365. Então, uma console, né, não é Outlook, é na console navegador, e um usuário qualquer recebe um e-mail que parece ser um anti-spam da Microsoft, né? E aí tem um link ali que muitas vezes, poxa, o usuário, lá, o usuário final, ele tem essa percepção de que é o que não é um phishing, não é? Mas tem a logo da Microsoft, ele vai lá, clica, dá os acessos, pode ver que os acessos é de leitura, de escrita, e isso impacta na mensagem, isso impacta dentro do mailbox do usuário. Pode ver que quando ele dá o aceite para liberar essas permissões, ele vai voltar para a mailbox dele, e questão de segundos, né? Essas mensagens que elas estavam íntegras, elas passam a ser todas encriptadas. Tá? Por quê? Porque o atacante, o ransomware, agora ele é um application dentro do Entra ID. E a partir do momento que acontece isso, é igual eu falei, não adianta você abrir chamada da Microsoft para restaurar esse dado, por quê? Porque o cara já está lá dentro do teu tenant, tá? E ele vai ganhando acesso horizontal, vai contaminando outras áreas, vai entrando dentro do SharePoint, mas que o acesso, o ataque seja feito através de um usuário que não tenha grandes permissões dentro do ambiente, tá certo? Claro, vai ter a mensagenzinha, né, com criptomoeda, Bitcoin para você pagar, para recuperar, nos mesmos moldes que acontece quando é uma máquina virtual, um file server que é infectado, né? E aí não tem o que fazer. Mas a Microsoft tem a retenção de dados, de volta. Eles têm um litigation hold. Tá? Existem algumas pesquisas de mercado, a própria Vim fez uma pesquisa que ela fala que o tempo que um usuário demora para perceber que ele perdeu alguma coisa é na média aí dos 140 dias. Se a gente traçar ali um risco em 140 dias, pode ver que a gente perde muita coisa, né? Porque algumas das retenções da Microsoft eles duram um mês, por exemplo, outras no máximo ali 3 meses, e dependendo do plano que você contrata, né? Às vezes tem que contratar um armazenamento adicional, às vezes tem que contratar um pacote adicional. Então é um pouco confuso entender tudo isso, por quê? Porque não é backup, né? É só de fato, de volta, um litigation para você conseguir recuperar uma coisa ou outra. Coisa que não acontece com a Vim. Quando você coloca a Vim para proteger isso, tudo está contemplado, todas essas proteções, as retenções, tá joia? E a gente vai falar aqui também do Entra ID. O Entra ID é um ponto bem importante porque eu sempre brinco, quando você tinha o AD dentro de casa, você fazia backup dele. Agora você não tem mais, está na nuvem. Por que você não protege o Entra ID? Os usuários não importam mais, as políticas não importam mais. E hoje muita gente usa o Intune, né? O Intune também, as políticas são protegidas pelo Vim Backup for Office 365, pelo VDC. Então, é uma necessidade muito grande. Além disso, as condicionais que são criadas dentro do Entra ID e as alterações que são realizadas, né? Até destaquei aqui para a gente lembrar que quando você faz uma alteração dentro do Entra ID, ela não vai para a lixeira. Né? O que acontece? A alteração ela é feita para desfazer ela, um restore salva. Uma lixeira não. Ou você tem que fazer outra para corrigir o que você havia feito. E nessa, muitas vezes, vai aumentando, a bola de neve vai ficando muito maior. E outro ponto são os logs. A Microsoft ela dá 30 dias de log só e você não consegue aumentar isso. Como que você faz para ter um log maior, para você fazer uma auditoria ou algo do tipo? Você precisa proteger esses logs. Né? Então você guarda acima de 30 dias, pede para vir fazer backup do Entra ID com a proteção dos logs. Tá joia? Então, só para posicionar, e talvez tenha um pouquinho dessa confusão, a Vim hoje tem duas maneiras de fazer backup. Né? Uma maneira mais antiga, que é aquela do VBO, né, que a gente falava, que é Vim Backup for Office 365, que você instala a máquina virtual, você tem um repositório que você utiliza para fazer os backups, você cuida, você roda esse backup a hora que você quer, você joga esse backup num S3, você gerencia tudo, desde a aplicação, updates, atualizações, parte de segurança e até o backup. E o VDC, né? O VDC que ele veio para absorver essa camada de gerenciamento. Então, tudo isso que eu falei ficaria sob responsabilidade da Vim. Tá? E aqui tem uma visão um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, na versão mais antiga, que é aquela instalada dentro do seu ambiente, dentro do ambiente do cliente, é preciso provisionar tudo. Os servidores, a parte de armazenamento, a parte dos updates, segurança e também a gestão, né? Fazer controle dos SLAs, as políticas de backup, tudo isso era responsabilidade, ou você é responsável quando você utiliza essa versão mais antiga.
no Vim Backup, no Vim Data Cloud, né, a parte de infraestrutura, a parte de rede, network, armazenamento, manutenção, atualização, update, fix, tudo isso é responsabilidade da Vim. Então, você não precisa mais contratar um armazenamento externo para você mandar seu backup. Você não precisa mais provisionar uma máquina virtual para você, para ser o teu backup server. É uma console web, tá? Totalmente SaaS, onde você conecta, faz o link com a sua conta do Office 365 e você começa a proteger esses ambientes, tá? É importante lembrar que algumas vantagens do Vim Data Cloud é a parte do armazenamento, tá? A Vim, ela tem uma política que ela até fala que é tudo, aliás, todo pacote ele está incluído e eles tratam o armazenamento como ilimitado. Se você entrar na parte lá da Vim, existe essa menção em vários pontos, tá? E aí tem um Fair Usage Policy que ele acaba colocando umas regrinhas para esse ilimitado. Continua sendo, mas você tem que atender algumas regras ali que varia da capacidade que cada usuário pode ter de usabilidade dentro da ferramenta, tá? Mas se você a gente considerar o pacote como um todo, você não paga nada por isso, não tem nenhuma taxa adicional, tá joia? E antes da gente entrar na parte da demonstração, a parte de licenciamento, que eu acho que é importante a gente gastar uns minutinhos aqui para entender esse licenciamento, que basicamente a gente tem duas formas de licenciar, tá? Três, tá? Vamos pensar que são três formas. Quais são? Olhando do lado da Vim, tá? A gente tem o licenciamento chamado Foundation, que é o licenciamento tradicional, no momento atrás ele foi chamado de Flex, tá? E é essa versão que o Wesley vai mostrar no laboratório, tá? O que o Foundation contempla? Você vai fazer backup de todo o Office 365, ou seja, dos 4 pilares, Microsoft Exchange, OneDrive for Business, Microsoft Teams e o SharePoint, tá? De maneira granular. O restore pode ser feito, o restore pode ser feito de maneira granular, tá? Ele tem uma performance que não é das melhores, tá? Mas todos os fabricantes ficam nivelados por aqui, porque é uma torneirinha que a Microsoft controla, né? Então é baseado numa API chamada Microsoft Graph, tá bom? Esse plano aqui, talvez ele pode mais ser comparado com a versão on-premises, tá? Então é o licenciamento Foundation. Existe também um licenciamento chamado Express, tá? O licenciamento Express ele utiliza uma API diferente, tá? Uma API chamada Microsoft Backup Storage, onde eu não faço um backup e um restore granular. Essa maneira de proteger utilizando o Express, a Microsoft, através da console da Vim, ou seja, tudo isso é feito na console da Vim, e o Wesley vai mostrar depois ele onde ficaria essa opção, tá? Se você tivesse ela habilitado. Você criaria o job por ali, mas a própria Microsoft, ela tira um snapshot do ambiente inteiro teu e armazena dentro do repositório da Microsoft, tá? Em área nobre, pode-se dizer assim. Então pense que ele não está fazendo backup de e-mail a e-mail, item a item, não. É uma fotografia, um snapshotzão lá do tenant e ela armazena aquilo dali. Uma frequência de backup muito maior do que o do Foundation, tá? E esse cenário ele é extremamente recomendado para restore rápido, tá? Porque a taxa de recuperação aqui ela é muito maior. De volta, eu estou dentro do mesmo ambiente, tá? Com meu tenant do lado, e eu utilizo um armazenamento ali muito rápido para poder fazer essas restaurações. Então a recuperação disso ela é muito rápida também, só que não é granular, tá? É só bulk restore, ou seja, restore em grande volume que vai funcionar. Então eu tenho esses dois cenários. O Express protege muito rápido, restaura muito rápido, mas só o volume todo, ou o Foundation, que ele protege num desempenho um pouco menor, protege tudo também, mas item a item, tanto para backupear quanto para restaurar, tá certo? Então, são essas duas maneiras, basicamente, de licenciar o Vim Data Cloud para Office 365. E aí, existe a versão Premium. Tá? A versão Premium, o que é? Ela é a soma dos dois. Então, você vai ter o Restore super performático, em bulk Restore, e também vai ter o Restore granular e o backup granular. E aí, dependendo da situação, você utiliza um ou utiliza o outro. Tá? Então, essa é a forma de licenciar o Vim Data Cloud. Você vai falar, pô, Joaquim, mas você falou do Entra ID.
E aonde que entra o Entra ID nessa história inteira, tá? O Entra ID, ele tá aqui, tá? Ele tá, então ele é um, não dá para dizer que é um add-on, porque não se classificaria como add-on, mas tem um outro licenciamento que é chamado Advanced, tá? Então, o Advanced, ele soma a versão Foundation do Vim, mais o Entra ID. Então, esses dois, esse pacote específico, ele tem o nome de Advanced, tá? Você não tem o Book Restore aqui, mas você tem o Entra ID. Quero tudo. Não, mas você coloca o contrato Premium e aí tem um macetezinho legal. Cada licença que você contrata do Premium, ele protege um usuário, tá? Do Foundation, protege um usuário, o Express protege um usuário. De Office 365, ou seja, de Exchange, SharePoint, OneDrive e o Microsoft Teams. Quando você contrata o Premium, além de você proteger uma vez esses carinhas que estão aqui no quadrado azul, você consegue ainda, dentro dessa mesma licença, proteger 3 usuários do Entra ID, tá? Então, o bando, quando você contrata o Premium, ele te dá a proteção dos 4 itens do Office 365 e 3 vezes um usuário do Entra ID. Então, se um cara contratar 100 licenças, teu cliente contratou 100 licenças do Premium, ele vai proteger os 100 usuários, tá? Dentro do Office 365, dentro daqueles pilares que estão ali azuis, e ele vai proteger 300 usuários do Entra ID. E por que dessa conta? Porque normalmente no Entra ID eu posso ter muito mais usuários autenticando e consumindo os recursos lá do que licenciados pela Microsoft do Office 365. Né? Não faz, muitas vezes não faz muito sentido ter 100% dos usuários do Entra ID com licença do Office 365. Esse não é um cenário tão real assim. Então a Vim facilitou essa forma de licenciar do Entra ID, tá bom? E aí o Pulha mencionou agora, também ia entrar nesse mérito, que caixas compartilhadas, elas não são licenciadas, tá? Então, elas são protegidas, mas você não precisa backupá-las. E usuários ativos, se você licenciou um usuário, ele está lá ativo, depois de 30 dias, antes disso, né? Você licenciou o usuário, fez backup dele, a retenção de 5 anos. Esse usuário ele foi desligado da companhia. Então, num período de 30 dias sem nenhum backup desse usuário, essa licença que você tinha do Vim, ela volta e ela pode ser aplicada para um outro usuário. Só que o backup que foi protegido, ele permanece armazenado dentro do Vim Data Cloud até que a retenção dele se expire. Tá? Então essa é uma grande vantagem do produto. E aí tem as questões de segurança, S256, imutabilidade, você não consegue não utilizar a imutabilidade, ela já é aplicada dentro do repositório. A retenção é o tempo que vocês quiserem, o tempo que o cliente preferir, e normalmente a gente fala, cara, coloca lá 10, 15 anos para você não esquentar a cabeça, tá? Porque uma vez que você tem o backup ativo, o contrato ativo, que você tem esse usuário que foi backupeado, você vai ter esses dados armazenados. Você não precisa se preocupar com volumetria, né? Então você tem esses dados armazenados durante todo esse período de tempo. Tá joia? Então, é assim, turma, mais uma ideia, um overview do que é a ferramenta, tá? E no PowerPoint tudo é bonito, mas agora quem vai provar tudo isso que eu falei que realmente funciona é o Wesley. Se Eu não que pedi pro. funcionar, aí Acho que vocês cobram o Wesley, tá? Porque o PowerPoint fala tudo. é legal quando não funciona, porque aí Isso. mostra que é real. E eu que tinha pedido pro Joaquim até falar sobre licenciamento, normalmente é algo que eu não costumo cobrir quando a gente fala aqui, mas o licenciamento para o VDC, para o Microsoft 365 é importante porque tem essas diferenças entre Flex e o Express. E eu vou. E aí, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu compartilhar minha tela. Fica mais fácil já. Eu acho que é melhor se compartilhar a tua tela, fica mais fácil. Que bom que você concorda comigo. Tá. De volta, galera. Se tiver alguma dúvida aí, manda no chat ou abre o Vou falar. microfone, fica à vontade, tá? Tá aparecendo aí, né? Já sim. Acho que tá, né? Uhum. Então, beleza. Antes da gente falar do VDC, deixa eu explicar como é o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um tenant dentro do Microsoft 365, é um tenant meu mesmo, não tem nem a ver com a Vim, porque é do MSDN, que eu tenho já faz muito tempo.
Então, aqui é o Admin Center, né, do 365. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem aqui. Eu tenho alguns usuários aqui. Eu acho que é 18 usuários, que são usuários fictícios, né? Não são pessoas de verdade. Foi tudo um Mentira, negócio que eu porque meu criei nome tá ali, cara. tirando você e eu, o resto eu acho que é fictício, tá? Então, são usuários que têm dados no e-mail mesmo, tá? Porque eu deixei rodando script já várias vezes, porque isso aqui esse ambiente meu já tem uns 3 anos, mais ou menos, acho que até mais. Então, às vezes eu uso ele para fazer esses laboratórios e tal, fazer os posts no blog também. Então, só vocês saberem que é algo separado mesmo, real, né? E aí tem o Entra também, né? Enfim, tá tudo junto, né? Eu tenho os usuários aqui e tal, e aí dá para eu simular os dois para vocês. E aí aqui, só para mostrar, esse aqui é o meu e-mail mesmo, né? E aí eu tenho, sei lá, um monte de e-mail aqui, um monte de porcaria, tudo fictício aqui. Não é nada fictício, né? Que é tudo, não é nada importante Sem assim, não é meu importância. e-mail que eu uso mesmo no dia a dia, né? Então, tem até umas pastinhas aqui que eu tinha criado para fazer uns testes e tal. E eu também tenho o OneDrive, que eu tenho alguns arquivos aqui. É muito pouco, mas é só para demonstrar quando a gente for fazer o restore. E lembrando, eu vou conseguir demonstrar do Exchange, né, do Outlook, e também do OneDrive. Propositalmente, eu não mexi com SharePoint nem Teams, porque aí ia ficar mais complicado de gerar algo real aqui, né? SharePoint eu teria que criar um site de verdade, eu até tenho alguns sites lá, mas é tudo coisa default, então não acho legal demonstrar. E do Teams eu nunca nem configurei nada aqui do Teams, né? Não converso com ninguém. Mas assim, o objetivo é mostrar como a ferramenta Sim, funciona, então para esses dois já vai servir. Então, vamos aqui no Antissocial. VDC. Oi? Antissocial no Teams. Pois é. Então, só para vocês entenderem aqui como é que é o meu ambiente do VDC, né? Eu tenho acesso a proteger o 365, Azure e Entra ID. Azure a gente não vai cobrir no futuro, se tiverem interesse, dá para a gente fazer um só de Azure, que aí entra mais coisas aqui, né? Mas a gente vai falar dos dois, do 365 e do Entra ID. Aqui eu já fiz onboard, porque eu já estou com esse ambiente já faz alguns meses, então eu já fiz onboard da minha subscription do 365, do meu tenant no Entra ID, então eles já estão sendo protegidos. Então isso a gente não vai conseguir demonstrar o onboard em si, mas não é algo tão complicado. Eu vou mostrar primeiro do 365, só para vocês verem que aqui é o overview, e a o gente também Weslão, tem o dashboard. Oi? eu acho que a parte do onboard, tá, galera? Se vocês quiserem consultar, tem os links lá tanto do blog do Wesley como o meu, lá tem como é o processo de onboarding Exato. do VDC. Então, daqui a pouco, se É, alguém quiser constar esse Não é, processo, de fato. não é complicado, porque basicamente o que você vai fazer é colocar as informações, fazer o login no seu tenant, né, da Microsoft, e o usuário tem que ser global admin para criar o application no Entra-ID e tal, para ter as permissões para a gente acessar o ambiente e aí começar a proteger. Basicamente é isso, porque também você cria a política na hora do onboard, se você quiser, mas isso a gente Sim. vai conseguir demonstrar separadamente aqui, né? Eu botei Então, no chat ali os links, quem quiser entrar lá e consultar. beleza, você mandou, perfeito. Aqui a gente tem o dashboard, isso aqui é do VDC geral, então ele vai mostrar de tudo que você tem protegendo lá 365, Entra ID, no meu caso eu só tenho esses dois, do Azure eu não estou protegendo nada. Tem os tenants no caso o que já foi provisionado, né? Tá falando três porque são um em cada um aqui, tá? Não é 3 tenants é, da Microsoft mesmo, tá? 3 domínios separados e tal. Não é isso, é só o que está sendo Ô, protegido. Weslão, dá um time Oi, aí, cara. Eu pedi pra você lembrar de uma coisa que eu tava falando, você esqueceu de me lembrar. do que Do, era? do brinde pra quem Você for. falou que tinha um brinde, né? De Pô, galera, alguma foi mal. Ó. coisa. Pra quem tiver aqui assistindo, acompanhar até o final e participar do Vinho On Tour que vai ter em São Paulo, tá? Vai ter um stand lá do Vinho User Group. Chega lá, fala com qualquer um aqui dos líderes, fala, ó, quero o brinde da sessão do Office 365. E aí vai ter um exclusivo para quem participou aqui, tá?
Então, vai dar para cobrir todo mundo que está ao vivo aqui, mas não dá para esquecer de chegar lá e pedir. Então, por favor, agora pode continuar, Wesley. Obrigado por me interromper para falar isso. Tirando o dashboard, a gente tem tudo que está acontecendo no ambiente, mas esse é o que a gente chama de One UI, onde tem todos os workloads do que você está protegendo utilizando o VDC, entendeu? E aqui a gente vai começar a entrar em cada um deles, né? Eu vou mostrar primeiro do 365. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, aqui é o tenant que eu estou protegendo, que é o meu, e quantas licenças eu estou consumindo. Como eu disse, é tudo flex, vocês vão ver a expiração, e é isso, tá? O que tem aqui. Vocês vão ver que aqui, para mim, eu não consigo adicionar um outro tenant. Isso só acontece porque esse ambiente que eu tenho, eu fui convidado como se fosse um service provider, que me mandou um invite para eu adicionar meu tenant aqui e ter acesso, né? No caso, o service provider é esse aqui. Isso é só para o meu ambiente de lab, tá? Quando você faz a contratação direto, né, tanto pela Vim, né, o processo normal, você vai ter o botão de add tenant aqui e aí você pode adicionar quantos tenants você quiser. Porque eu acho que não tem limite, eu não sei, Joaquim. Não, Se tem porque um eles limite. conseguem gerenciar o tenant de outros clientes que você tem contrato, né? Ou, por exemplo, você, às vezes, empresa, você tem Tem mais de mais um de um domínio. tenant. Isso, mais de um domínio, porque é uma Uhum. empresa parceira, não sei. Exato. E isso é super normal. E aí você vai ter ambientes separados para proteger aqui. Porque o que conta no final vai ser o número de licenças que você adquiriu, né? E aí que ele vai somar de todos os tenants que você tiver aqui. Queria explicar isso só para vocês entenderem que você pode ter mais de um aqui, se sua empresa tiver mais de um tenant no 365, né? Quando a gente clica no tenant, aí sim eu vou para o dashboard do Microsoft 365 mesmo, da proteção dele, tá? E eu vou direto aqui, ó, para vocês ficar mais fácil de explicar, eu vou primeiro mostrar a policy. E aqui que a gente falou da diferença, tá vendo aqui tem Flex Restore, como eu não tenho o Express, ele não aparece uma opção de Express aqui, mas se você tiver os dois, ele apareceria uma opção de Express Restore aqui, só para ficar claro para vocês que tem essa diferença dependendo do licenciamento, né? E é para aqueles casos que o Joaquim comentou, quando você precisa um restore mais rápido e tal, você pode usar o Express, né? Então vamos direto na política. A primeira política que eu criei foi essa que ela faz backup de retenção por 30 dias. E ele faz backup de todo o meu ambiente aqui do 365. Deixa eu dar um aqui. Isso. Só para clica para criar uma política, é isso que você vai ver, né? O nome, a retenção, ele já está pegando 30 dias porque é baseado no repositório que eu criei. Eu vou mostrar para vocês essa questão do repositório, porque você pode criar mais de um. E aí, quando você escolher o que você quer proteger, você tem a opção de fazer backup da organização inteira, ou seja, tudo que tiver lá referente ao OneDrive, o SharePoint e tal, vai ser protegido, né? E o 365 e o Teams vai ser protegido, ou você pode escolher essa opção que eu até escolhi aqui, que aí você pode definir o que você quer proteger, tá? E aí pode ser os usuários ou grupos específicos, sites, você pode colocar tudo e depois excluir só o que você não quer. É mais granular aqui, né? Quando você clica só para mostrar para vocês como é que aparece, ele vai aparecer todos os usuários que eu posso proteger, né? Aqui está todos selecionados, mas é assim, deixa eu ir no excluir que vai mostrar aqui. Enfim, aqui ele está pegando tudo do 365, dá para ver todos os usuários que eu tenho lá e o que eu poderia selecionar. Como não é o caso, e normalmente você vai querer proteger tudo, você vai usar provavelmente a primeira opção. Mas existe essa opção também. Mas você pode pegar, proteger toda a organização e só tirar os itens que você não quer. Daí fica mais Exato, fácil. que é mais fácil, né? Normalmente Isso. aí depende de como você quer gerenciar, mas Sim. é mais fácil. E para vocês entenderem também, a gente não escolhe um schedule para a policy, tá? A hora que ela vai rodar. Ela roda todo dia durante a madrugada. Aqui no meu caso está 4h30, eu acho que é o padrão para todos, mas acho que pode ter uma diferenciação de horário aqui.
mas ele roda uma vez por dia, todos os dias. Mas você também pode startar manualmente aqui, né? Dá para eu dar um run now aqui e ele vai rodar a política agora. Tanto é que eu rodei um pouquinho antes de da gente começar aqui, só para ver se não ia dar nenhum problema, né? E aí aqui, quando a gente clica, a gente consegue ver o status das últimas execuções, né? Eu tenho isso é 43 porque ele está contando tanto o OneDrive como o e-mail, o SharePoint, tudo que eu tenho lá para fazer backup. E quando você clica em uma das sessões aqui, ó, ele mostra o log para você ver o que foi feito o backup aqui. Deixa eu expandir aqui só para vocês verem. Aí dá para você ver tudo, OneDrive, site, que foi as coisas que eu tenho alguma coisa, né? Mailbox. Então, dá pra Ô, gente ver Weslão, aqui. Oi? ó, Pode a falar. pergunta capciosa do Thiago. Há alguma forma de executar 2 vezes de forma automática, sem o run now? Não. Não, pelo menos por enquanto, tá? O ambiente ele é sempre atualizado com feedbacks dos clientes e tal, e a gente pode colocar funcionalidades assim no futuro. O que dá para você fazer é criar políticas diferentes, mas elas ainda vão rodar uma vez por dia só. Por que criar políticas diferentes, né? Eu vou até me adiantar e vou aqui em settings, só para mostrar para vocês, Aí, em antes de você repositórios. complementar, Thiago, isso daí é para o backup flex, tá? Que é esse que o Wesley está Ah, mostrando. Se for no Express, e aí se a memória não me falha, tá? Posso até constar, é de 15 em 15 minutos que é tirado o snapshot, tá bom? aí como é o snapshot da Microsoft, realmente Isso, né, deve isso. fazer mais vezes, né? Então, aqui em repositório, por padrão, quando você está fazendo o onboard, ou quando você vai criar a primeira política, ele vai perguntar da retenção que você quer e ele vai criar um repositório para você aqui. Que esse é o repositório lá que foi criado, que é o que eu estou usando 30 dias. Mas, quando você dá um add aqui, você pode criar outros repositórios, tá? Por exemplo, que foi o que eu criei aqui. Eu quero que a retenção seja anual e um ano, né, de retenção. Então, você pode voltar lá nas políticas e criar uma nova política, que era isso que eu ia demonstrar aqui, e escolher o outro repositório para ter uma retenção de um ano, mas ela ainda vai rodar uma vez por dia, tá? Normal e tal, isso não vai mudar. E aí você escolhe o que você quer fazer backup que tem uma retenção de um ano. Isso aqui pode ser legal porque pode ser que alguns usuários específicos você precisa de uma retenção maior e a maioria pode ser uma retenção menor. Isso depende do seu ambiente, mas só para vocês saberem que dá para você fazer essa diferenciação aqui. Isso aqui, como eu disse, não vai fazer diferença aqui para você, porque o usuário ele é licenciado uma vez e aí você pode fazer backup dele, né? Eu não sei se ainda está Então, válido, né, mas até tem a mensagem ali, ó, por default ele executa cada 24 horas. isso Mas isso que eu ia mostrar. Ó, por default ele roda a cada 24 horas. isso. Né? Eu não lembro se ainda é válido, mas eu sei que no começo do Vindata Cloud, se, por exemplo, ele está para executar todo dia às 4h30 da manhã. Eu lembro que tinha como você solicitar através do suporte para ajustar um horário que fique melhor para você dentro desse ciclo de 24 horas. Tá? 24 horas. Você abriu o ticket de suporte e fala, eu quero que rode às 8 da noite. E aí o suporte vê como que estão os recursos, às 8 da noite esse pode ser criado e agenda essa policy para vocês. Não sei se isso ainda é válido, tá, pessoal? Porque o Vindata Cloud, por ser SaaS, ele é muito dinâmico, como o Wesley falou. Cria-se recursos a cada quarter e as regras também podem mudar, né, nesse formato. Então, Até sempre porque bom se eu me lembro contar. bem, você não podia nem rodar manual no Exato. começo. E eles colocaram essa opção de rodar manual. Então, assim, o produto está sempre sendo atualizado, modificado com o feedback do cliente, até porque, como é SaaS, é muito mais fácil da gente fazer esse processo. Né? Sim. Então, isso para tirar backup, é isso, tá? Não tem muito segredo aqui. Eu acho que o pessoal já esperava ser mais ou menos desse jeito. O legal é o restore, né? Porque senão tem que ver se o restore funciona, né? Então, quando você vai na parte de restore, no caso Flex, que como o Joaquim disse, o do Flex a gente faz granular, né? Ele vai aparecer as opções aqui do que a gente quer fazer restore. Por padrão, quando você clica no Flex Restore, ele vai trazer o último restore point. Você viu que ele pegou até esse último que eu fiz. Mas você pode
escolher aqui no calendário qual que você quer. Hoje, por exemplo, eu já estava mexendo nesse lab de manhã também, eu tenho um restore point das 9 da manhã e o padrão das 4h30. Mas vamos pegar um dia que eu não fiz nada, esse aqui, por exemplo. Ó, aí é só 4h30, tá vendo? 4h30, 4h30 e tal. E aí, baseado nos. Nossa, me deslogou Ixi, completamente o Maria. negócio. Não é um bom sinal, né? Isso é perigoso. Tem como fazer restore do Enter ID pra ver se não foi invadido lá? Ao vivo? Não, tranquilo. Pode falar, pergunta, que se alguém quiser fazer pergunta, agora essa é a hora. É normal acontecer isso? Acabaram de perguntar aqui no chat. Não faço ideia. Espero que não, que é a primeira vez que acontece. Pode ser alguma coisa do meu navegador, sei lá. Eu uso essa desculpa sempre também quando. É boa, não é? Aham, Ela funciona. normalmente funciona. Beleza. Aí aqui a gente está no. Como eu estava falando, né, no Restore. Vamos direto no meu usuário e aí a gente tem as opções de escolher o Restore Point baseado na minha retenção. Então vocês vão ver ó, que eu tenho até o dia 9, porque é 30 dias, né? E tal. Que para lá não tenho mais, porque já foi removido baseado na retenção, tá? Então vamos deixar o dia 9 mesmo e vamos escolher um usuário. Quer dizer, é melhor ir no meu usuário, né? Que eu sei Deleta alguma coisa lá e. o que está acontecendo lá no meu usuário. Só para demonstrar para vocês, tá? E vamos na inbox, que é mais fácil aqui. Vamos lá. Beleza, tem as pastinhas, né, que eu tenho aqui, e tem e-mail. Vou primeiro demonstrar, a gente vai deletar um e-mail específico, tá? Eu vou até pegar vou ver esse aqui, porque já fica mais fácil que é um dos primeiros aqui. Vamos voltar aqui, client. Vamos ver. Esse aqui foi ontem, 8h46. Aqui, é esse aqui, tá? Então, um e-mail que eu recebi, eu vou dar só um shift del aqui já, tá? Para mostrar que eu estou deletando permanentemente, tá? Para não pegar da retenção que tem de 30 dias, tá? Eu até vou ver aqui se não tem nada. Ele ficou aqui, eu vou dar um empty aqui. Agora arriscou, hein? Não, Fio, aqui é assim, porque senão não tem graça, né? Aqui até o que o usuário faz, aí não tem graça, entendeu? Então, beleza, deletei o e-mail e aí a gente vai só fazer o restore desse e-mail específico. Então, eu vou só clicar no restore aqui. Então, eu vou clicar aqui e vou restaurar para o local original. A gente tem as opções avançadas aqui, mas normalmente, assim, só se tiver um motivo muito bom para mudar isso aqui, né? Marcar como não lido e tal, é o padrão que ele vem. E restore. É simples assim, tá? Não tem muito segredo e aí o item vai começar a restore. Para a gente ver o andamento disso, deixa eu acho que é melhor duplicar a aba aqui. Espero que isso não dê problema, porque senão eu vou ter que ficar saindo e voltando toda hora. Ih, já Ele tá caiu. cagando aqui. Não, tá lá. Tá tudo bem. A função compare ali, ela tá ativa? Tá funcionando. Eu vou mostrar ela também, porque é uma boa, né? É. Vamos em. Então, assim, a gente iniciou o restore. Quando inicia o restore, a gente vem em notifications, porque aqui vai dar para a gente ver o log do que está acontecendo nesse momento. Ó. Restore Mailbox Items. Aqui os detalhes do restore. E aqui em log a gente consegue ver o que aconteceu. É bem rápido mesmo, porque é só um item, né? Então já terminou. Acho que se eu der um refresh aqui, ele já aparece como sucesso. Ainda está aparecendo aqui, mas eu tenho quase certeza que o e-mail já está aqui. Ó, já apareceu de volta aqui. Então, até apareceu como não lido, porque na opção avançada já vem, né? Como não lido. E ele está aqui. Então, assim, para restaurar um e-mail específico, é isso. Mas eu quero mostrar outras opções aqui também, né? Por exemplo, deixa eu dar um. Vamos pegar um outro e-mail qualquer aqui, ó. Team Lunch this Friday aqui. E vamos lá na mailbox. Esse aqui. E vamos deletar esse aqui também. Acho que não tem nada aqui. Ah, tá aqui.
O usuário perder um e-mail, ele tem que fazer bastante coisa, né? Mas assim, eu já fui administrador de Exchange, então eu sei como é a vida Como ele faz do bastante coitado. coisa. Pois é. Então, eu quero mostrar essa opção que o Joaquim comprou, que dá para a gente fazer, vamos comparar com a produção. Então, a gente vai ver se esse e-mail aqui, se teve alguma modificação nele na caixa do usuário direto, né? Então, assim, eu deletei o e-mail, então ele não deveria nem achar lá, não achou em produção. Então, a gente já sabe que o e-mail foi deletado, enfim, Pega um alguma outro coisa ali que aconteceu. não foi deletado, só para o Só para pessoal buscar, ver. Ah, sei lá, qualquer um aqui. E aí é legal que dá para você até comparar o e-mail mesmo, né? Ver se não tem alguma alteração, alguma coisa, também dá para você ver isso, tá? Pode ser útil quando você tiver que ver a caixa postal inteira também, né? E tal, mas para e-mail é mais fácil de demonstrar aqui, por isso que eu usei só um e-mail. Beleza, isso é de um e-mail específico. Outra opção que a gente tem e que eu até quero mostrar para vocês, porque, como eu disse, eu fui administrador de Exchange e o que mais acontecia, e era muito normal, a pessoa vai lá, você abre o e-mail dela, tem 50 pastas aqui embaixo de inbox, tá? Você nem sabe por que a pessoa cria tudo aquilo, entendeu? E aí a pessoa foi lá e aí ela vai falar para você, sumiu minha pasta, entendeu? Sumiu. A gente sabe que ela deletou, né? Provavelmente. Só que ela não sabe que ela deletou. Ela falou que ia é os falar. e-mails importantes. Eu vou deletar isso aqui só para a gente demonstrar o restore de uma pasta inteira e mostrar que ele volta certinho com a estrutura que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou deletar Isso, aqui. isso é um ponto importante, tá? Enquanto vai deletando aí, se você pegar aí na Microsoft, por exemplo, na Microsoft tem o e-discovery, né? Então, se você quiser recuperar uma mensagem usando o e-discovery da Microsoft, já é difícil, mas você consegue, com as condições, tem lá, você consegue recuperar. Mas se o usuário precisar de uma pasta e manter aquela estrutura que tem os e-mails dentro da pasta, respeitando a hierarquia, o e-discovery ele não mostra isso tudo em estrutura, ele vai mostrar um balaio inteiro lá com todos os e-mails fora da pasta, dentro da pasta, excluído, e aí você tem que pincelar cada e-mail que está lá para recuperar. Tá? Então, esse ponto que o Wesley vai mostrar aqui da recuperação da estrutura como um todo é também uma vantagem quando acontece o cenário do usuário não É saber o que importante fez porque, com a assim, pasta. quando você tem que restaurar uma caixa inteira, é o cenário fácil, tá? É o cenário bom. Uhum. Quando você tem que restaurar um e-mail específico ou uma pasta, aí já começa a ficar complicado que você tem que ficar buscando, né? É. E tal. Então é um pouco pior. Então eu deletei os e-mails importantes. Vamos lá e vamos dar um restore to original location. Então ele sabe onde é que estava exatamente, né? Mas só para falar que quando você coloca essa opção de alternate location, você pode mandar só essa pasta para uma mailbox diferente, né, e tal, porque você quer que restaura para uma outra pessoa, né? Também é muito normal, a pessoa foi mandada embora, não sei, e aí ele quer o restore de uma pasta específica para uma outra mailbox. Então aqui você faz isso e, e consegue restaurar especificamente para uma outra mailbox. Então vamos colocar isso aqui. Isso eu sei que é pedido mesmo, porque é algo que eu enfrentava bastante, tá? No caso, é, eu gerenciava, era Exchange local, mas as opções de restore, backup, as situações eram as mesmas, tá? Então, que a gente tem hoje. Vamos lá em notifications. Aqui, ó, já entrou o de folder aqui, tá rodando. E a gente tem o log aqui, acho que já foi. Lá, já foi, já voltou do jeito que tava. Entendeu? O mesmo nome de pasta, a mesma estrutura, porque aqui poderia ter uma estrutura gigante, né? Aqui tinha pasta dentro de pasta, outra pasta, não sei como é que é. As pessoas às vezes são bem criativas, né? Aqui no e-mail, e aí você consegue retornar exatamente para o caminho que ela já estava acostumada e, e aí ela consegue prosseguir, tá? Outra coisa que eu quero mostrar ainda sobre o Restore deixa eu voltar para os usuários aqui. Que também pode ser um caso que as pessoas precisam e tal, é bem utilizado. A gente pode fazer o download direto como uma PST, tá? Da mailbox inteira. Então, quando eu clicar aqui, ó,
Esse não tem nem muito segredo, porque a gente quer fazer o download mesmo. E ele vai lá para Notifications, de novo, deixa eu mostrar lá. Beleza, ó, tá fazendo o backup aqui, o restore, e ele vai exportar para um PST. E aqui vocês vão ver que minha caixa é pequena, acho que vai estar uns 300 MB, alguma coisa assim, o PST. Mas vamos imaginar que você está exportando para PST uma caixa gigante aí de, enfim, 100 gigas, até mais, né? Também é algo normal. Então, quando é grande assim, a gente quebra o PST em PSTs de 10 gigas cada um, tá? E aí vai te dar um zip e esse zip vai ter todos os PSTs. Porque tem a questão de limitação dos arquivos dos arquivos PST e tal. A Microsoft não recomenda que eles sejam tão grandes, né? Então, a gente já quebra eles em alguns pedaços, assim. Então, se passar de 10 GB, a gente já vai quebrar num segundo, tá? Lá, completou. Aí ele dá uma opção para a gente fazer o download do arquivo aqui. E eu vou salvar aqui, deixa eu salvar no desktop mesmo. Beleza, ó, tem 300 e poucos megas. E aí com o PST, enfim, né? Aí você pode fazer o que você precisa, enviar para o usuário ou abrir direto no Outlook, mas também tem essa opção que pode ser muito útil, porque até dependendo do que você precisa ver, é mais rápido, né? Se você fazer o restore do PST. Voltando na opção de restore, eu eu quero demonstrar o restore de uma mailbox inteira, mas isso eu vou deixar para o final depois que eu mostrar o Entra ID, porque a gente vai fazer um processo completo aqui, tá? Eu vou, por enquanto, mostrar a opção do OneDrive. O OneDrive, na verdade, é muito parecido e muito mais simples, né? Porque o OneDrive, normalmente, a gente vai restaurar os arquivos do usuário, né? Então, eu também vou no meu aqui, que está aberto aqui para mim. Eu tenho uns arquivinhos aqui. Eu vou deletar todos esses primeiros aqui, ó, notes, sei lá. Então, vamos deletar. Ele também foi para lixeira. Tem um monte de coisa na lixeira. Eu vou deletar tudo. Beleza. Tá tudo certo. Meus arquivos aqui eu já deletei. Então, como eu disse, lá, tem os arquivinhos aqui. Agora ele não está em ordem alfabética, né? Eu vou ter que selecionar aqui. Então, eu vou selecionar notes. Também, assim, só para vocês saberem que assim, é a mesma coisa. Tem a opção da gente fazer download do arquivo direto aqui e a opção de fazer o restore. O que eu vou fazer aqui é selecionar mais de um, tá? E aí aí eu mostro as opções que tem, porque são iguais aqui. Acho que era 5. E aí eu posso baixar os 5 aqui ou fazer o restore. E aí ele vai mostrar a lista dos arquivos que eu selecionei. E eu vou, nesse caso, vou retornar para o local original, ou também a gente pode mandar para um local alternativo. E no Advanced Options, obviamente, ele é um pouco diferente. Se a gente encontrar lá, a gente quer que faz o overwrite do arquivo, ou a gente mantém o arquivo que a gente encontrar lá com o mesmo nome, né? E aí quando você coloca keep, a gente cria o arquivo restaurado com um prefixo restored, tá? Só para manter os dois. No meu caso, eu sei que eu deletei, então eu vou dar overwrite aqui, tá? Novamente vamos lá para notifications, vamos dar um refresh e a gente está vendo o restore acontecendo aqui. Dessa vez eu consegui pegar antes dele fazer aqui, porque não estava conseguindo pegar nenhum aqui. Mas também, enfim, é um lab e é pouca coisa, né? Então a gente consegue mostrar. Deixa eu ver se ele já fez alguma coisa aqui ou não. Já restaurou os arquivos aqui, né? Já voltou os arquivos que eu deletei. Então, assim, do OneDrive é bem básico, mas, enfim, é importante. Eu acho que tem muitos. Quem usa o 365, o e-mail também usa o OneDrive, né? Até porque você tem muita coisa integrada, né? Porque você pode pegar o anexo e mandar salvar para o OneDrive, né? Então, enfim, tem muita coisa integrada e ele é bem importante aqui para quando você precisa recuperar alguma coisa, se o usuário guarda tudo no OneDrive. Tirando isso, eu vou mostrar agora o Entra antes do Entra ID, deixa eu só mostrar umas opções aqui que eu quero mostrar para vocês. A Activity aqui, só para mostrar,
É só as atividades que a gente está fazendo, todo o backup sendo executado e opções de audit aqui, que é se você altera uma política, faz algumas coisas aqui, ele também, os restore que a gente fez e tal, ele mostra aqui, né? Esse não é tão legal. Vamos mostrar os settings primeiro, que ele vai mostrar para mim a quantidade de licenças que a gente está usando. E aí dá para você ver nos últimos 14, 30, 90, né, por padrão. Aqui ele vai mostrar todos os usuários licenciados, né, que eu tenho, e o que está sendo protegido, né? Então, ó, dá para ver que não encontrou nenhum backup de archive, de OneDrive para esse usuário e tal, e do personal site, SharePoint, né, para esse usuário. Aqui no 365 dá para a gente. Tem a parte do Teams, não vou entrar, mas essa é a parte do Express aqui, porque quando você tem a licença de Express, você pode habilitar o Express Backups, e aí você consegue fazer o backup com o Express, né? Aqui é só se você precisar reautorizar o app registration lá no seu tenant, né? Ou você criar um novo. Normalmente você não vai precisar. Aqui, assim, pode ser que apareça notificações no dashboard falando que novas permissões são necessárias por causa de alguma coisa nova que entrou aqui no produto. E aí vai ter uma mensagem falando para você reautorizar para a gente adicionar essas novas permissões que são necessárias. Mas eu acho que esse seria o único caso que você reautorizaria aqui, tá? O Acesso. Wesley, Oi. já que tu comentou essa parte ali que tu consegue enxergar o Flex, se tu quiser mixar as licenças, a gente consegue mixar as licenças na mesma console também, né? Por exemplo, eu tenho É, lá 200 usuários e 50 são premium, por exemplo. Eu consigo criar policies diferentes e colocar, por exemplo, os meus usuários VIP usando esse licenciamento premium. Acho que isso é legal comentar também, né? é possível, né, Joaquim? Eu Sim, não tinha certeza se isso é possível, mas você pode comprar, adquirir as licenças de tipos diferentes isso. e misturar elas aqui, e aí você coloca o Express só para usuários VIP, por exemplo, né? Dá para Exato. fazer essas Tem coisas. Isso, bastante gente que exato. faz essa maneira que o Gia comentou, né? Pega usuários selecionados ou quem tem muito volume de dados, atribui licença Express e aí os demais utilizam o Foundation. Funciona, tá, pessoal? Funciona. É. É legal que é tudo na mesma console, né? O cara não precisa ter duas Uhum. consoles porque o licenciamento é diferente. Isso é bem legal. Só A isso. gente Valeu, gente. também, valeu, a gente tem a opção de self-service, e aí dá para a pessoa fazer restore de Mailbox e OneDrive numa console web aqui específica. Eu nem habilitei isso porque, assim, isso eu acho que depende muito de organização. Eu não É, gosto, tá? Entendeu? Mas depende muito de organização. Tem organização até que exige que tenha uma opção de self-service, mas eu não costumo ver. E normalmente você quer controle do que está sendo restaurado e tal, então é melhor que só o administrador mesmo tenha acesso a isso, né? Mas existe essa opção. Você também consegue restringir o acesso ao VDC, né, por um range específico, né, de IP. Aí pode ser colocar os seus IPs públicos aqui, o IP privado, né, para ser só interno. Mas eu não habilitei isso aqui porque não é interessante aqui no Lab. é um caso As de uso aí, Wesley, notificações. Oi? é um caso de uso que eu peguei semana passada desse cenário aí, tá? Do self-service com o networking, com a restrição do IP. O que o cliente ele fez? Ele habilitou, né, os restore para o usuário, o próprio usuário lá fazer o restore, só que estava virando bagunça, né? Que é isso que o Wesley comentou. Então, é o que eu E vejo aí, normalmente. o que ele fez? Ele restringiu para que isso acontecesse só dentro dos IPs da companhia. E aí, obviamente, isso ia acontecer dentro do horário comercial e ele conseguia dar suporte caso tivesse algum problema, porque estava acontecendo muito do pessoal fora do horário ficar fuçando lá e bagunçando a estrutura dos jobs, dos restore dos Tá? jobs. Em notifications aqui, você vai, enfim, adicionar o e-mail que você quer que receba, né? As notificações do que está sendo feito aqui no VDC. E também dá para adicionar um canal do Teams, né? Da Do sua organização Teams. também para receber as notificações, né? Os repositórios eu já demonstrei, né? Que normalmente a gente vai ter um que você, durante a primeira política que você cria, mas depois você pode criar outros se for importante para você. Aqui é o Files Protection, né? Você pode escolher se você vai proteger só a última versão ou todas as versões. Aqui eu deixei default porque é meu lab, mas pode ser interessante você mudar para todas as versões, né? Dependendo de como você usa lá no SharePoint, no OneDrive, no Teams, né? Pode ser interessante
modificar essa opção. Aí eu vou mostrar para vocês o report. Eu já criei um aqui, né? Deixa eu até ver se eu rodo. Eu acho que consigo rodar agora aqui. Porque você consegue, na verdade. Aqui é ruim, deixa eu mostrar aqui no schedule. Porque tem várias. Aqui, ó, tem várias opções de report, tá? Todos eles vão criar um arquivo CSV e aí você pode ver, dependendo do que você escolheu aqui. Para demonstrar, eu coloquei. Deixa eu dar um cancelar aqui. Eu coloquei esse aqui que é do status diário do backup. Então eu vou só rodar agora, que ele vai mandar para o meu e-mail lá. E aí dá para a gente ver. Também é legal demonstrar que eu fiz eu rodei a política aqui só para vocês verem como ela todo dia que você rodar, você vai receber um e-mail desse tipo aqui, mostrando que a política foi executada, vai mostrar o horário em UTC, né? Então, Brasil é UTC-3, mas só para você saber, e ele vai te dar um link direto para os logs lá para você verificar. Mas esse é o tipo de e-mail que você recebe quando a política executa. Chegou aqui o report. Deixa eu até abrir no browser aqui que fica mais fácil. Porque vocês vão ver que basicamente é um CSV que mostra o que é o status da política. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Vou mostrar para vocês aqui. E a quantidade de objetos que foram protegidos, tá? Isso aqui objetos, no caso, e-mail, arquivos, tá? Que tem lá. Vocês vão ver que no começo tinha só um pouquinho, aí depois eu comecei a gerar e-mail que nem louco, aí o negócio começou a crescer aqui. Mas só para vocês verem que esse é um exemplo de report. Tem vários lá, vocês podem ver o que melhor se adequa, mas é possível. E isso também é uma coisa que eu sei que está sempre sendo modificada, tá? Vai entrar novos tipos de reportes, eles devem pode modificar. Hoje é um CSV, mas pode ser que depois no futuro seja um PDF ou um HTML, uma coisa mais específica, e pode ser que hoje não é possível você alterar esses reportes, né? Pode ser que no futuro seja possível vocês fazerem essa alteração também. É sempre importante, se você estiver andando, dar feedback, né? Porque aí a ferramenta também consegue evoluir bastante. Outra coisa que eu quero mostrar, e essa aqui pode ser bem útil, na verdade. Eu não vou conseguir também demonstrar de um jeito legal, porque eu não tenho tantos dados. Mas a gente tem esse search, e esse search dá para você procurar Vamos supor que isso acontecia muito quando eu trabalhava como administrador de exchange. A pessoa fala, eu preciso de um e-mail que tenha a palavra XYZ do Zezinho que trabalhou aqui há 2 anos atrás e agora tem um processo do não sei o que e a gente precisa desse e-mail. Geralmente é jurídico que pede essas coisas, sabe? E aí você fala, pô, tá legal, eu não sei nem como começar a procurar. Mas com esse search você consegue fazer o search por palavra, para mailbox específico, aonde você quer buscar. Deixa eu ver se consigo só mostrar um search qualquer aqui no meu usuário, só para vocês verem como funciona. E aí você consegue escolher o restore point, né? No caso, eu estou escolhendo hoje aqui. E acho que tem uns e-mails que tem um negócio de lunch lá que eu coloquei. Deixa eu colocar aqui. Condition. Aí você, ó, all fields, vamos colocar. Acho que eu nem preciso completar isso aqui. Condition contains. Deixa eu ver se vai funcionar isso aqui, tá? Isso aqui eu não testei, tô testando ao vivo aqui. Funcionou. Então tá bom. Esse aqui, na verdade, ele tá na fila, né? Vamos ver. Ele não. Não sei nem se condição funcionou. está na fila, né? De pesquisa. Exato. Mas isso é importante porque é mais fácil do que você ficar abrindo o mailbox e ficar pesquisando cada e-mail, entendeu? Tem esse search avançado que você o que está acontecendo em background, como é lógico, eu escolhi uma mailbox específica. A gente está abrindo o restore point lá e procurando o e-mail automático para você, para você não precisar ir lá e ficar fazendo esse processo. Eu não faço ideia de quanto tempo isso demora. Então, completou. Não achou nada. Não achou nada. Entendeu? Eu teria que testar melhor isso aqui para eu conseguir fazer um teste. Mas só para vocês saberem que existe esse search aqui, dá para vocês fazerem. Eu acho que foi por causa disso aqui, ó. É que eu não estou achando
um campo subject. O field ele não tem mensagem, né? É isso que eu não tô achando aqui. Vamos ver. Acho que eu tenho alguma coisa que tem lunch. Deixa eu ver se Acho que tem, foi um dos que você fez o restore lá, né? foi. Sim, lunch, alguma coisa assim. Então vamos pegar qualquer um aqui que só para demonstrar. Esse aqui, o título é New. Vou colocar Hire. Se funciona aqui. Se não funcionar esse, a gente vai mostrando as outras coisas. E aí a gente vê depois como faz, e aí eu mostro para vocês numa próxima oportunidade. Mas. Ah tá, beleza. Funcionou. Então tá bom. Ele pegou aqui, ó, o sender, o receiver, pegou tudo que achou de que tem hire no. É que esse e-mail aqui, especificamente, eu já mandei várias vezes. Ele procurou já em todas em todas as mailbox, né? Do StorePoint. Eu achei que eu tinha colocado. Enfim, mas só para vocês entenderem que é assim que funciona, porque aí você consegue achar e tal, e aí você já consegue, daqui mesmo, fazer o restore do que você precisa fazer se você encontrar o que você está procurando. E aí você não precisa ir lá no restore, selecionar um usuário, né, selecionar a mailbox, procurar os itens e tal, dá para você fazer todo esse processo por aqui. Isso é algo que entrou recentemente, e eu sei que era algo muito pedido, porque para um ambiente pequeno e que você sabe exatamente o que você está buscando, é bem tranquilo. Para um ambiente Ou quando grande, você não sabe exatamente o que está buscando, ou né? quando você não sabe exatamente o que você está procurando, aí é mais fácil, né? Porque olha só o que eu tinha que fazer muito. A pessoa sabia o usuário, mas não sabia o que a pessoa queria achar, qual que era o e-mail exatamente e É. tal. Então eu tinha que Dito fazer um do restore nada, da né? mailbox inteira, normalmente para PST, e aí eu abria o PST no Outlook e aí começava a fazer muito search lá até achar o que precisava, entendeu? E nisso aqui é muito mais fácil. Não sei se isso aqui vai demorar, porque agora que eu estou clicando, ele deve estar montando Restore point. o Restore Point, né? Vamos deixar aqui Muito por mais enquanto. assertivo também, né? Vai Ah, é direto mais no que o fácil, usuário. né? Exato, porque. E outra, você também vai conseguir achar com a palavra-chave em todas as mailbox que tem. Então você pode achar coisa Exatamente. relacionada, né? E tal, Alguém você vai vazou conseguir a achar planilha coisa. de salários. Você pega lá a planilha de salários, É, manda buscar e não especifica a mailbox. Você vai saber é para um quem que o exemplo. Joãozinho mandou a planilha de salários Porque dentro dá da para você empresa. procurar por anexo também. Enfim, tem várias É, opções aqui de search. Então dá para você ver bastante coisa. E é uma das opções que eu acho mais legal, porque eu sofria muito com esse tipo de coisa. E se existisse isso na época, ia fazer uma diferença muito grande, entendeu? Que às vezes eu passava dias fazendo esse processo, né? Não com Vim e tal, enfim, mas fazendo backup, fazendo restore e abrindo o PST para achar um e-mail específico. É, isso é do 365. Eu ainda vou fazer o restore de um usuário específico, mas vou mostrar primeiro o Entra-ID, porque a gente faz todo o processo junto. Então, quando aqui, mesma coisa, Entra-ID tem o onboard vai criar um application lá no Entra-ID para ter acesso ao seu tenant para conseguir ver todos os objetos, tá? Aqui eu tenho só um tenant, né, que é o mesmo do que eu estou usando no 365. Quando eu abrir, dá para ver que eu tenho 400 e poucas objetos sendo protegidos, porque aqui ele está pegando tudo, tá? Ele está contando tudo, não só usuários, tudo que a gente consegue proteger. Hoje a gente consegue proteger applications, né, o Entra Application, roles, users, groups, devices, e aí coisas que foram muito pedidas e foram sendo adicionadas, que é Conditional Access Policy, Into the Policy eu não tenho também aqui para demonstrar, mas são coisas que a gente protege hoje. Lá do Entra-ID não é apenas usuários e grupos, né, e tal, a gente também protege esses outros objetos que são muito utilizados lá dentro do Entra, tá? Então, quando a gente vem nos objetos, aqui é o que está sendo protegido, né? Já tem tudo que está protegido, aqui é os usuários, né? Normal, o que a gente normalmente já tem.
Grupos eu acho que eu só tenho alguns também, não é isso que a gente vai demonstrar. Administrative Units eu não tenho, mas ele mostra as roles também, as built-ins, roles. E se você tiver role específica aqui, ele vai mostrar. Acho que, deixa eu ver se tem algum. Ah, tem uma aqui. Só para demonstrar que ele vai mostrar, e aí a gente consegue fazer o restore e tal, porque as built-ins a gente só não consegue fazer restore e comparação, né, das built-ins. Os applications, e aqui é onde é uma das coisas que eu vou mostrar, porque é muito normal você ter entre application lá por causa de alguma aplicação sua ou de alguma coisa terceira, no caso, por exemplo. O Vim usa, entendeu? Ele cria um entre application para ter acesso lá com as permissões que precisa. E nesse meu ambiente eu tenho vários. Eu tenho de Vim Backup for AWS para enviar e-mail, Azure, GCP, tenho várias aqui diferentes, tá? E Conditional Access Policy a gente também tem aqui, foi duas até que eu modifiquei, porque tem mais de uma versão aqui, mas eu vou demonstrar para vocês depois quando a gente for fazer o restore. Em Tune Policies eu não tenho nem organização, mas tem os devices, que é até meu próprio computador, o notebook, também dá para você fazer restore, comparar, né, com a produção ou fazer restore. Eu vou mostrar aqui também. A gente também faz backup dos logs, tanto de audit, né, dos logs de auditoria lá do EncreID para os usuários e de logs de sign-in, né, quando a pessoa loga. A diferença aqui é que para o audit não tem nenhum pré-requisito, mas para o logar, a sua licença lá no Entra tem que ser P1 ou P2, tá? No meu caso, acho que é P2. Pelo menos para a gente conseguir fazer backup dos sign-in aqui, logs. De login e logoff. Bom, vocês vão ver que ele é bem mais simples, né? Eu vou aqui nas políticas para mostrar. Esse é diferente. Depois que você fez o onboard, você não consegue criar outra política, nem faz muito sentido, tá? Por isso que você não consegue criar. E ela cria um de tenant, que é de tudo que está sendo, de todos os objetos que você tem lá, e uma de logs, que aí é o log do audit e o sign-in que você tiver lá no seu tenant. A do tenant aqui, dos objetos, deixa eu dar um edit, porque vocês vão ver, ó, só dá para fazer editar a retenção, então eu posso até mudar a retenção maior e tal, mas é só isso que tem e eu também posso executar, né? Ela executa todo dia, uma vez por dia, mas você também pode executar ela manualmente. A de log, eu acho que é a mesma coisa, só dá para eu executar a retenção. Esse aqui eu acho que eu deixei até aberto aqui, só para vocês verem, porque quando você faz o onboarding do Entra, você vai criar o application, né, vai fazer o login, ele vai criar o application automático e ele vai vir nessa parte de backup e é isso que ele vai demonstrar para você, tá? Do que você consegue proteger. Então você vai escolher a retenção, seja anos ou meses, né, dos objetos. A frequência do backup não dá para alterar, então é uma vez por dia. E aqui, o que vai ser protegido? Tá vendo? Por padrão, ele já pega usuários, grupo, administrative units, roles, applications, activity logs. E aí, você pode marcar ou não, ou desmarcar os adicionais aqui, conditional policies, Intune, organizations, devices e tal. Mas, vamos supor que você não selecionou conditional access policy, não selecionou nada disso. Depois, isso dá para você alterar depois, porque quando a gente vem aqui no settings, acho que aqui dá para a gente selecionar o que você quer fazer. Quando você marca aqui, né, para fazer adicionar permissão, a gente também vai entender que você quer fazer backup. Então, se tiver alguma coisa desabilitada, lá naquele print está o devices, por exemplo, né, no print do user guide. Se você não estiver fazendo do devices, até porque o devices eu acho que entrou depois. E aí você vem aqui e marca, tá? Porque também pode ser que entre workloads novos para você proteger dentro do Entra. E aí você vem aqui e marca e aí ele vai ser feito backup na próxima execução, tá? Aqui também, vocês vão ver que também não tem muita coisa. A conexão, e aí pode reautorizar se precisar, não é preciso. Então ele nem fala que não precisa de nada, está ativo. Aqui é o application que a gente tem lá no Encardi, que a gente está usando para ter acesso, né? E aqui só das minhas permissões, os detalhes do meu tenant aqui, do que eu estou fazendo o backup agora. Então vocês vão ver que ele é bem simples. A parte de restore,
Vocês veem que nem tem, né, nada aqui, porque é direto dos objetos, tá? Nessa parte de objetos é onde você vai ver o que foi backupado e o que você consegue fazer restore. O do usuário eu vou deixar por último, mas eu vou mostrar um de application só para vocês verem quando você faz restore de algo específico aqui, né? Então eu vou vir no applications aqui e vou pegar, não esse aqui que eu já testei, eu vou pegar um outro que eu estou usando aqui. Vamos pegar o da AWS, por exemplo. Então eu vou lá no meu, direto no Entra, no Entra ID aqui, em App Registration, e vou procurar esse objeto, acho que é o AWS, beleza. Eu vou vir aqui e a gente vai só deletar, né? Ele tem permissão, né? Dá para ver aqui. Ele tem permissão, tem client secret, não tem nada, mas só para vocês verem que existe coisas configuradas aqui, né? Porque eu uso esse application para enviar e-mail pelo Vim Backup for AWS. Então vamos deletar aqui e deletamos. Aí a gente vai vir em deleted aqui, ó, tá aqui. Vou deletar permanentemente. Dá um refresh. Beleza. Pronto. Não existe mais. Aí vamos lá no. Deu até 404 aqui. Eu vou fechar porque isso aqui a gente não vai mostrar agora. Eu vou escolher o AWS. Então, assim, ó, primeiro dá para a gente fazer a comparação, né? Eu deletei, então não existe mais aqui a aplicação lá. E, novamente, a gente está pegando o último restore point por padrão. Eu rodei essa manhã, mas você sempre vai ter o último restore point durante a madrugada. E a gente vai comparar para ver se a gente acha, né, e tal, e comparar com produção. Vou só aguardar uns segundinhos aqui. Tem alguma pergunta, Joaquim? Acho que não, né? Eu acho que não. Tá tranquilo? Beleza. Tá de boa. Só tá com fome, eu acho. A gente já vai terminar, eu juro. Que a gente só vai demonstrar É uma no horinha, final mais aqui. uma horinha e já termina. Feriado também, né? Não tem Em São nada. Paulo. Feriado em São Paulo, né? É. Mas tudo bem. Você sabe do que é o feriado aí, Wesley? Constituição de 32, quando a gente tentou dar golpe no Brasil. Não deu certo. Não deu certo. E morreu um monte de gente. Então, ó, isso aqui a gente já identificou que foi deletado na produção, né? Então não dá para fazer nada, mas só para vocês entenderem que a gente consegue comparar com a produção, ver o que foi alterado, né? Assim, foi tudo alterado, né? Porque eu deletei. Então, mas daria para a gente ver aqui se existisse na produção, daria para ver, comparar com o backup. Então vamos cancelar aqui. Pensa que foi alterado uma conditional access lá. E você não sabe o que foi alterado. Então, vai fazer o restore, mas será que não vai cagar, né? Porque eu não sei o que foi alterado. Então você faz esse Dá para você comparar. Você sabe exatamente o que foi alterado no momento que deu problema nas policies. E aqui a gente vai dar, antes de fazer o restore, tem essa opção de fazer o restore, o export JSON, ele vai vir o JSON de tudo que é configurado lá para o formato da Azure. E aí você pode ver as configurações também. Não vou nem demonstrar isso, mas porque ele vai gerar um JSON para a gente. Então não é muito interessante, mas dependendo do seu ambiente, pode ser que você queira esse JSON. É até mais rápido, né? Porque ele só vai exportar. Mas eu quero restaurar direto para a produção, então vou selecionar o application. Certo? Já achou. E aí ele vai dar. Se ele encontrar lá, ele vai dar skip, enfim. Ele não vai encontrar, então não faz diferença aqui, eu vou dar um overwrite. Se tiver relações, né, entre a aplicação e outras coisas lá, ele também vai manter as relações, né, do objeto. E aqui ele até fala que você tem que desmarcar, né, porque ó, se ele tivesse na lixeira ainda, a gente consegue pegar de lá e fazer o restore direto, né? Usando a API do Azure. Então a gente não ia precisar nem chegar no backup, porque a gente ia ver que existia e tá lá. Mas como eu sei que foi deletado até da lixeira, eu já tô. Ele até fala, desmarca isso, senão vai falhar, né? Então desmarquei. Aqui, assim, isso é uma opção específica
de application e tal, pode ser que você tenha o certificado lá para fazer autenticação com a sua aplicação, então você já consegue adicionar o certificado, né? Porque o certificado a gente não faz backup lá, né? Porque é uma coisa até externa. Então você pode adicionar o certificado, porque aí durante o restore a gente já deixou o certificado lá. Não é o meu caso. Vou dar um next e vamos fazer o restore. A gente consegue vir aqui em Activity, ele mostra todas as sessões de backup e as sessões de restore. Até gosto mais aqui porque fica mais separadinho, né? Diferente do 365. E aí a gente vem em detalhes, ó. E a gente só espera que essa tela ela faz um refresh automático aqui pra gente, diferente do 365 também. É só a gente aguardar aqui, ele vai. Não é bug do browser, não. Não. Ele tá fazendo um refresh por trás, dá pra ver. Ele vai fazer um refresh aqui quando tiver alguma coisa nova, né? Já mudou Ó, pra beleza. Progress. Ele deu um refresh aqui e aí mostrou que ele iniciou. Acho que ele só iniciou, ele ainda tá fazendo o processo. Não sei se já apareceu alguma coisa lá. Acho que não. Já voltou Aí aqui, já. né? Já voltou aqui, tá. É que, enfim, né? Tem um delay aqui na console pra mostrar pra gente aqui. Acho que ele. É Aí, bug do pronto, já. browser. É que, enfim, né? O processo em background é muito mais rápido, né? Do que vir mostrar, exibir aqui pra gente. Mas já tá lá. E o que eu ia mostrar é que ele foi restaurado, né? Se eu vim em permissões, por exemplo, que era algo. Ó, tá vendo? Ele não terminou esse refresh, não. Esse restore, não. O restore. Ele tá restaurando as permissões agora. Tinha coisa tem mais coisa para ele fazer aqui. Mas agora ele terminou. Ele só tinha criado o objeto, eu acho. Só esperar. Agora parece que ele terminou. Se tá em progress, tá em progress. Triste, né? Vai fazer o passar de mentiroso aqui. Tenho certeza que eu deletei o certo, né? Não tô ficando louco. Vai me fazer passar de mentiroso aqui. Acredite em que ele restaura, tá? Às vezes, você só tem que acreditar, entendeu? Eu adoro quando dá problema. Eu testei isso umas 3 vezes hoje de manhã, tá? E aí, quanto mais você testa, mais problema vai dar, entendeu? Acho que já terminou, não é possível. Porque tá em progress, né? Então existe uma esperança, entendeu? Alguma coisa ele tá fazendo em background. Nem que seja atualizar a tela. Agora ele falou que terminou. E agora, Joaquim? Agora ele terminou. Tá. Ou não, né? Tinha permissão aqui, né? Ele tinha que ter voltado. Mas tudo bem. Aí, Acredite, a permissão volta. Vamos ter que voltar o vídeo depois quando subir para ver se tinha permissão. Eu não lembro. Tinha, eu mostrei aqui. Sem problema. Eu tenho certeza que tinha. Eu tô no. Eu tô no Anchor, tá certinho aqui. Eu sei que eu tô fazendo alguma coisa errada, mas eu acho que eu não tô fazendo nada errado, não, viu? Porque se eu for nos outros aqui. Era pra ele parecer isso aqui, né? As permissões da aplicação, né? Enfim. Bom, existe a opção, tá, gente? Se der problema assim, vocês abrem o chamado. Acredita em mim. Que aí você garante meu trabalho também. Você garante meu trabalho também. Pior que eu não vou atender esse aqui, não. Mas meus colegas vão, acreditem neles. Bom, agora sim,
isso era o Entra-ID, mas o que eu quero mostrar agora é o processo completo. Vamos imaginar que o... Vamos voltar aqui no Admin Center, que vai ficar mais fácil de eu explicar. Eu tô no Admin Center. O meu amigo Lee, aqui, por exemplo, tem até fotinho dele. Deixa eu carregar. Carregou. Olha lá. Amigo, ele foi mandado embora, beleza? Aí você tem um processo lá da empresa que você tem que deletar os usuários e tal. Né? E tal. Passou um ano, o Lee foi recontratado para alguma, enfim, foi recontratado, não interessa. E aí, em vez de você criar, né, como é a mesma pessoa, vamos supor que alguém falou, restaura aí porque o Lee vai precisar de acesso a todos os e-mails dele e tudo. E ele vai fazer parte, enfim, do mesmo setor e tal, todos os grupos, tudo a coisa que tinha no usuário. Então, eu vou demonstrar esse uso de caso, meio fictício, mas vai saber, pode acontecer. Então, eu vou deletar o usuário aqui e ele vai deletar a mailbox também. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o restore do usuário, né, pelo Enter ID, e depois vou fazer o restore da mailbox dele para esse usuário novo. A gente vai ver que não tem mais e-mail, né, depois que a gente fazer o restore, porque, enfim, cara, a gente deletou tudo, e vai dar para a gente demonstrar o processo aqui. Então, deixa eu só logar com o Lee aqui, no Outlook. Vamos. Beleza, ele já estava logado. Tá? Então, beleza, ó, o Lee tá aqui, ele tem e-mail, né? Igual o meu usuário lá. Eu não tenho tanto e-mail, se ele tem. Tem uns 70 e-mails aqui. Então, o Lee foi mandado embora. Então, a gente vai lá no Admin Center e vou mandar ele embora. Eu acho que é só isso. Não preciso marcar nada aqui. Beleza. Beleza? Tem que ir lá no Delete User. Vamos lá, vamos matar o Lee aqui também. Tá? Dá pra eu matar ele aqui? Eu não sei se ele vai deixar. Esse é aquele esquema de esperar os 30 dias, não é? Não, eu tinha Não? conseguido. Ou tem que fazer pelo Pelo Edge lá, pelo Android. pelo PowerShell, Pelo PowerShell, às vezes tem que fazer pelo PowerShell, pode ser. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se estou logado aqui. Deixa eu rodar o comando aqui. Porque eu tô lá no Admin Center, é que lá eu deletei. Deixa eu ver se tá aqui alguma coisa. Beleza, ele tá aqui. Aqui dá pra eu deletar, provavelmente. Delete permanentemente, beleza. É que lá tava no Admin Center. Não consigo ver. Beleza, sumiu daqui, então a gente não tem mais nada, então eu provavelmente. Já foi até deslogado aqui, ó. O usuário não existe. Da hora. Se a gente for lá no Exchange, né, no Admin Center lá, do Exchange especificamente, eu acho que também já não vai ter mais nada lá. Acho que não tem mais nenhum vestígio dele.
Ele sumiu mesmo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer o restore do usuário. Então, vamos lá. O Lee tá aqui. Ele não existe, né? Eu não vou nem clicar no compare aqui. Vamos direto no restore. Right. Aí, enfim, tem que definir eu posso definir uma senha ou eu posso gerar uma senha. E aí, depois a gente pode marcar se ele precisa ou não fazer login de novo, mudar a senha, enfim. Aqui para esse exemplo, eu vou só escolher uma senha e não vou pedir para dar request para mudar, tá? Aqui você pode escrever uma razão para o restore, enfim, manter as relações e desmarcar aqui do recycle bin, porque eu vou fazer restore direto do backup. Então, no restore. Beleza, o restore iniciou. Termina se não aparecer as permissões lá no do application. Nesse caso, a gente não vai precisar mexer com permissão, então acho que vai funcionar, tá? Não, do application AWS lá, ver se não apareceu. Você quer ver se ainda tem Não esperança? custa, Tá né? Que bom. vai que seja só um bug do Eu, browser. eu perdi minha esperança. Alguma coisa deu errado, cara. Olha, Olha lá, mano, olha lá. Olha aí, Joaquim, ó. caramba, Esperança do Joaquim tá válida. Viu, cara? faltou Aí, ó. Funciona, cara. esperança. Agora eu Funciona. não vou sair de mentiroso, né? Não, não. Aí, ó. Às vezes só precisa ter um pouco de paciência. Tá, enquanto você tava abrindo chamado lá pro suporte, você deu um F5, putz, apareceu. Aí já, Não, o Putz, suporte é abrir. Como assim não restaurou? Tá aqui, ó. aham. Tinha passado de mentiroso. que bom que funcionou. Agora finalizou o da application. Deixa eu ver aqui. Ó, já terminou. Vamos ver se ele criou lá meu usuário. Ó, o Lee aqui, ó. Já voltou. Já tá até com o e-mail, entendeu? Porque ele associou a licença do 365, né? E tal, já tá tudo certinho. E eu já, se eu for lá no Enter ID, vai mostrar o nosso usuário. Nosso amigo Lee. Acho que sem foto, né? Porque eu acho que a foto ele não faz restore mesmo. Mas tudo bem. Foto não é o importante aqui pro nosso amigo. Vamos tentar logar de novo. Tá, ele vai pedir para eu colocar MFA aqui nesse negócio. Um minuto. Esperava por essa. Isso Esqueci disso. marcado. É que assim, o Vim marcou, mas a Microsoft não deixa mais, né? Não, a Microsoft não deixa, né? Tem que fazer. É requisito, né? Rapidinho, galera. Beleza? Vamos lá.
Beleza. E-mail o Lee tem, só não tem nada no e-mail, né? Como esperado, porque foi deletado. Então a gente vai agora lá no do 365, a gente vai procurar o nosso amigo Lee, que estava no último backup. Ele aqui, beleza. E vamos dar um restore. Restore to original location, porque, enfim, a mailbox existe lá. Aí dá para você, de novo, tem as opções aqui, dependendo do que você quer que mude ou não. Também dá para você marcar essa opção, né, fazer o restore primeiro dos itens mais recentes, né, e fazer o resto em background, mas enfim, aqui não é o nosso caso, não precisa, a gente só vai dar um restore para começar. Não tem muitos e-mails, né, lá na mailbox do Lee. Esse? Não. Acho que é porque é book restore. É, today. 8T2, tá. Muito rápido. É que não tem quase nada de Mas e-mail, mesmo né? assim, não pode ter sido já. Eu achei rápido demais. Cadê? Cadê o Lee? É. Ah, tá. Não, esse aqui não. Ele. Será que tá rodando ainda aqui? Vamos só. Isso foi muito rápido. Deixa eu fazer de novo aqui, que tem alguma coisa errada. Não rodou backup por agora, não? E ele pegou a conta vazia do Lee? Pode ser. Acho que não, porque ele pegou. Vamos pegar qualquer dia aqui, tá? Eu vou pegar. Pegou Não vai da fazer manhã. diferenças aqui. Período da manhã. Eu acho que eu tenho que escolher o local, porque eu tinha deletado, né? Então ele não tá achando o usuário com o mesmo ID, né? Mas aí, como eu recriei, é verdade, é isso. Eu tenho que escolher o mailbox, né? Que eu vou fazer o restore. Porque não existia Faz mais. sentido. Quando o usuário existe, não tem problema, né? No caso, ele não foi deletado lá no Entra, né? Porque quando a gente fez o restore, o ID sempre vai mudar, tá, pessoal? Isso aí não tem como a gente alterar, manter o mesmo, né? E tal. E a gente deve estar procurando por aquele ID. Vamos ver se essa opção vai. Eu fiz isso de manhã, só não lembrava se era essa opção que eu tinha marcado. Dá pra gente ver se o negócio não for automático aqui também, né? Porque durou 0 segundos o restore. Não, esse ele tá na fila, já tá. Já demorou mais que a primeira vez. Se não der erro agora, é porque ele vai restaurar. Ah, não, beleza, tá fazendo alguma coisa. Beleza. Então agora. Ó, já tá voltando, Olha lá. tem um monte de coisa aqui já. Está aqui, ó, os e-mails do Lee. Eu quis demonstrar desse jeito porque aí a gente consegue fazer um processo completo, né? Em vez de deletar só a mailbox, a gente deleta os dois e demonstra os dois, mas é só para demonstrar que a gente consegue fazer esse processo inteiro aí, né? Se deletar o usuário e tal, porque pode ter casos desse tipo, né? Normalmente depende muito da política da empresa que está trabalhando. Às vezes as pessoas não deletam o usuário no AD, né? Só desabilita e tal quando é demitido e tal, mas enfim, tem vários casos de uso aí que dá para a gente fazer o processo em conjunto, né? Porque como o Joaquim falou no começo, meio que você fazer backup do 365, você também vai querer fazer backup do Entra ID por causa dos usuários, né? Então, eles vão andar junto. Acho que agora já terminou. Beleza, terminou. Pessoal, era isso que eu queria demonstrar. Espero que tenha ficado claro, pelo menos como funciona, né? Porque como é uma ferramenta SaaS, a gente não dá para você baixar um trial, né?
você testar no seu ambiente e tal. E aí eu quis demonstrar, pelo menos num ambiente mais controlado aqui no Lab, como ela funciona a mesma ferramenta no dia a dia. Não, acho que foi bom demais, para quem nunca tinha tido a possibilidade, como você falou, é uma ferramenta SaaS, a gente não consegue instalar e fazer um teste, né? Então são nessas oportunidades que a gente consegue conhecer um pouquinho mais da ferramenta. Eu acho que foi bem importante para conhecer, ter um gostinho, né? Para quem é usuário, saber como funciona, para quem é parceiro, conseguir tirar dúvidas. Não sei se alguém tem alguma dúvida aí, pode aproveitar, tá, pessoal? A gente vai contar até 5, se ninguém tiver dúvida, vai parar a gravação. Eu tô morrendo de fome. Porque a fome ela acaba agilizando o processo. Então, só lembrando, né, que então, quem for participar do Vinho On Tour, chegar lá no stand, lembra dessa sessão aqui para conseguir retirar o giftzinho lá. E no mais é isso, tá? Obrigado pela presença de todos vocês. Só falar pro pessoal aí, eu não sei se alguém não participa, mas a gente tem o grupo da Vim lá no Telegram. É o jeito mais fácil de encontrar a gente. E o Joaquim sempre tá lá e tal, assim, não garanto que eu vou responder na hora, tá? Mas que eu vejo todos os dias, eu vejo porque eu uso o Telegram. Então, eu vou acabar vendo se você me marcar lá em algum momento. Tem o então, do Telegram e tem o do WhatsApp. tem o do WhatsApp. Tem os dois. Se você não usa Telegram, tudo bem, você pode usar no WhatsApp, mas eu até colar dê o preferência link pro Telegram, porque o Telegram é o que a gente mais usa no dia a dia mesmo, e é o mais antigo aí, a gente já tem bastante tempo de grupo aí. Sim. E eu tento também sempre mandar, quando sai nova atualização, novas versões, eu tento sempre mandar lá pro pessoal ficar sabendo. Então, para quem quiser, tá aí o do Telegram e o do WhatsApp. Então, fica à vontade, quiser fazer contato lá. Continuamos à disposição, não só eu, Ed, como o Jean, o Pulha, o Matheus estava aí também agora um pouquinho. Acho que ele está aí ainda. Então... só o pessoal saber, a gente tem que aprovar quando você tentar entrar, tá? É só para impedir spam e tal. Então pode ser que a gente não aprove na hora, mas a gente aprova quando a gente vê. Beleza, turma? Um abração, obrigado mais uma vez. Beleza, pessoal. Weslão, valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau. 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 Valeu.